O bebê chegou aos 8 meses e agora ele brinca o tempo todo. Mas quais são as características do bebê nessa fase? O que o meu bebê tem que estar fazendo é o que você vai aprender nesse vídeo de hoje. Mas antes de tudo, se inscreve no canal e me acompanha no Instagram, @Desempede. Eu sou Rafaela Paiva do Desempede e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Essa é uma fase em que o bebê ganha um grau de independência bastante interessante. Independência e autonomia. Esse bebê agora vai querer se deslocar pela casa, então é importante a gente preparar esse ambiente e deixar o mais seguro possível para o bebê. Nessa fase, se você coloca o bebezinho de barriga para cima, ele não vai mais ficar nessa posição. Ele vai virar, vai para a posição de 4 apoios, da posição de 4 apoios, ele já vai para a posição sentada, e essas transferências que a gente fala, que são essas mudanças de posição, é muito importante nessa fase. Porque não adianta o bebê adquirir a estabilidade que a gente trabalhou lá nos outros meses, ele foi ganhando essa estabilidade, que é essa firmeza do corpo. Então agora ele precisa aprender a se deslocar, ele precisa ganhar essa independência de mudar de posição sozinho. Então o rolar, a gente conversou nas outras fases, que poderia ser mais em bloco. Agora o rolar desse bebê já vai ser dissociando o corpinho, ele pode ir primeiro com o tronco, ou primeiro com as pernas, depois jogar o tronco. Daqui da posição de barriguinha para baixo, a gente conversou que lá nos outros meses ele levantava para fazer essa esfinge. Agora ele dobra os joelhinhos e vai para a posição de 4 apoios, que é um preparo para o engatinhar, que pode começar nessa fase, mas normalmente começa a partir dos 9 meses. Então esse bebê de barriguinha para baixo, normalmente ele vai se deslocar no ambiente. A gente conversou lá do pivoteio, que é o rodar em torno de si mesmo. Às vezes ele se desloca até rolando, mas agora ele também faz um movimento que é bem interessante, é o rastejar. Esse bebezinho, ele todo no chão, ele vai como se fosse um soldadinho rastejando pelo chão, com a barriga ainda grudada, até ele aprender que ele pode levantar essa barriga e pode vir para o gato, e do gato ele vai aprender a se deslocar nessa posição, que é o engatinhar. Mas o que a gente precisa entender é que, como a gente já conversou, esse é um processo de evolução. O bebê ele não vai de uma hora para outra ficar no 4 apoios, não, ele vai treinando essa habilidade, vai realizando seus movimentos até ele conseguir ficar firme. Muitas vezes ele faz a primeira, cai, fica um pouquinho, cansa. Então por isso é muito importante dar essa oportunidade para o bebê no ambiente, deixar ele livre para que ele possa se movimentar e ganhar essa firmeza. A partir desse treinamento, esse bebê vai ficando cada vez melhor nos seus movimentos e vai conseguindo realizar movimentos cada vez mais complexos. Então, a posição sentada, que a gente conversou lá nas outras fases, que o bebê ainda estava aprendendo, que ele tinha uma certa instabilidade, nessa fase aqui o bebê já vai ser estável. A gente consegue deixar ele sentado sozinho, sem precisar dar apoio, e ele vai conseguir brincar com o brinquedinho aqui na frente. Muitas vezes ele vai girar o corpinho para pegar o brinquedinho que está mais do lado. Todos esses movimentos, de estabilidade do tronco, ele ganhou através do treinamento nas outras posições que a gente conversou de barriguinha para baixo lá desde o início. Então essa fase é interessante a gente usar brinquedos que se desloquem. Bolas, pode ser um rolinho, porque quando o bebê for tentar pegar esse brinquedo, se a gente coloca ele mais aqui na lateral, o bebê vai tentar pegar, e aí o brinquedo acaba deslizando e esse bebê vai querer se movimentar para ir atrás desse brinquedo. A bolinha cai, esse bebê vai tentar pegar e daqui a pouco vai para o 4 apoios, daqui a pouco vai para o engatinhar. Então essa fase o bebê já vai querer brincar bastante. Muitas vezes a gente deixa ele no tapetinho e fica só olhando e ele tá ali brincando sozinho. É interessante também a gente brincar com esse bebê para ter essa interação, esse vínculo. E importante sempre estar supervisionando. Lembre que ele não tem consciência do que é perigoso, do que pode machucar, então a gente vai estar sempre por perto. E deixar esse ambiente o mais seguro possível, porque não é interessante a gente ficar restringindo o bebê, dizendo não o tempo todo, que ele pode começar a não querer mais explorar o ambiente. Então a gente tira tudo de perto que pode gerar algum risco, algum acidente no bebê. Algo interessante da gente entender também é que o bebê que já tem essa estabilidade, que já fica de 4 apoios, ele vai começar a explorar um outro movimento, que é se puxar para ficar de pé. Então, tanto no bercinho, só que essa é uma fase que o bebê ele vai se puxar usando a força do braço. Então, ele vai pegar no bercinho, vai se puxar usando a força do braço para ficar de pé. Se ele vê um lugar, uma superfície mais alta, o sofá, ele vai tentar também realizar esse movimento.
Você pode se perguntar, mas eu posso deixar o meu bebê ficar de pé nessa fase? É interessante a gente sempre pensar, se o bebê ele está conseguindo fazer esse movimento sozinho, a gente vai deixar. Claro que não é nessa fase que o bebê vai andar, que ele vai querer se deslocar, mas essa é a fase que o bebê ele vai engatinhar, né? Como a gente conversou, ele vai aprender a engatinhar. Mas esses movimentos dele se colocar de pé, ele está fazendo por conta própria, então quer dizer que ele dá conta disso. E a gente deve deixar explorar esse movimento também. Esse é um movimento que a gente chama de escalada, que é o bebê escalar os objetos, né? Ele vai querer passar por cima. Se sua perna está aqui, ele vai passar por cima da sua perna. Vai usar sua perna também para se puxar, para ficar de pé. Então é bem interessante. Esses movimentos de se puxar, que primeiro é com o braço, depois ele vai entendendo que ele pode usar a força das pernas dele. Então, esse treino dos músculos do glúteo, da perna do bebê, que ele vai usando para se puxar, vai ser muito importante para os próximos marcos, o engatinhar, o andar. Então, por isso que é importante a gente deixar o bebê explorar. Outra coisa interessante que a gente conversou nas outras fases são os movimentos refinados da mão. Sempre que a gente pensa no desenvolvimento do bebê, a gente tem que lembrar que esse movimento ocorre da cabeça para os pés e do centro para as extremidades. Então, agora que ele já ganhou essa estabilidade no centro, ele vai explorar ainda mais as extremidades, ou seja, ele vai usar ainda mais as suas mãos para manipular os objetos. Então, tudo que tiver pela frente, o bebê vai querer pegar, explorar, olhar esse objeto, ver o que ele faz. E essa apreensão do bebê, ela vai ficando cada vez melhor, cada vez mais precisa. Antes, como a gente conversou, que o bebê pegava lá com a palma da mão toda. Agora esse bebê já faz uma apreensão que a gente chama de radial. Ele usa essa partezinha da mão, que no futuro vai ficando cada vez melhor até ele usar o polegar e os outros dedos. Mas nessa fase ainda, ele vai usar essa parte da mão e fazer esse fechamento para agarrar os objetos. A gente precisa entender que a mão, ela faz movimentos muito complexos e que esses movimentos o bebê vai adquirindo ao longo do tempo, a partir da sua evolução, da sua maturação neurológica e também da sua capacidade de ir explorando, pegando objetos de diferentes tamanhos, de diferentes formas. Tudo isso vai ajudando o bebê a treinar esses movimentos. Então esse bebê ele também vai gostar muito de jogar objetos. Muitas pessoas podem até ficar, nossa, esse bebê tá me fazendo de besta, eu tô pegando e ele tá jogando de novo o objeto no chão. Mas não, nessa fase ele está testando esse efeito no ambiente. Então ele joga o objeto e percebe que faz um barulho e percebe que ele muda de posição. E aí ele fica fazendo esse movimento para explorar e ver qual é o seu efeito no ambiente. E algo interessante dessa fase é que o comportamento do bebê ele vai ser relacionado a essa mudança no ambiente. Então, tudo que o bebê faz que gera uma ação diferente, que gera uma mudança no ambiente, e o bebê gosta daquilo, ele vai fazer aquele mesmo movimento, aquela mesma habilidade para realizar esse efeito no ambiente. Por exemplo, você dá ao bebê um brinquedinho que emite vários sons, dependendo do botão que apertar. Ele apertou um botão específico que ele gostou mais daquele som. Então, toda vez ele vai querer apertar aquele mesmo botão, porque foi o botão que ele gostou mais do som que emitiu. Essa também é uma excelente forma de explorar os pensamentos do bebê e essa relação de causa e efeito. Como a gente conversou que essa já é uma fase que o bebê tem uma certa independência, uma certa autonomia, a gente também vai explorar isso nas atividades cotidianas, mostrando o bebê o pentear o cabelo, escovar os dentes, e ele vai ter o interesse em pegar e às vezes tentar realizar aquele movimento. Isso vai ser muito importante também para o seu desenvolvimento. Se a gente dá um copo para o bebê nessa fase, ele já vai querer realizar esse movimento de beber nesse copo que tiver lá. Então é muito interessante a gente ir permitindo que o bebê também tenha essa autonomia. E com toda essa movimentação que o bebê vai realizando, fortalecendo o seu corpo, ele também vai emitindo novos sons. Essa é uma fase que é muito importante também a gente ir nomeando tudo para o bebê, porque a partir desse escutar esses nomes, daqui a algum tempo ele vai tentar repetir e vai conseguir falar o nome certo daquele objeto. Então nessa fase ele já vai falar consoantes com sílaba, por exemplo, mamamá, papapá. Já é um período em que o bebê junta essa consoante com essa sílaba para tentar emitir esses sons. Ele vai ter interesse por objetos de cores diferentes, tamanhos e formas diferentes. Então, permitir que o bebê tenha essa variedade de objetos para ele explorar vai ser muito interessante. Claro que sempre lembrando que a gente não vai colocar vários objetos para o bebê ficar confuso. Não. A gente vai fazendo um rodízio. Um dia a gente coloca uns 3 brinquedinhos diferentes, no outro dia a gente muda. Sempre tendo esse cuidado para não acumular o bebê de brinquedos e ele não saber o que fazer na hora. E nessa fase também tem algo que é bastante interessante e muitas vezes até angustiante para a família. O bebê ele começa a ter essa capacidade de memorizar o rosto da sua mãe.
Então ele fica angustiado quando essa mãe sai, porque ele memorizou ali o rosto e muitas vezes a mãe precisa sair, ele lembra do rosto da mãe, então muitas vezes ele começa a chorar quando a mãe sai, fica angustiado, mas aos poucos esse bebê vai se adaptando também a esse processo. Então essas são as principais características do bebê de 8 meses. É importante permitir que esse bebê tenha liberdade para se movimentar, para que ele se desenvolva ainda mais, desenvolva mais a sua autonomia, a sua independência. Isso vai ser muito importante para os próximos marcos do desenvolvimento e para o futuro do bebê como um todo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas, opiniões, que eu vou adorar saber. Um beijo e até a próxima!